A AIM Produções Artísticas apresenta Antônio Baiense Show. Olá, meus amigos e amigas. Estamos de volta com Antônio Baiense Show, que tem como objetivo sempre levar até vocês belas canções. Em todos os momentos da vida, precisamos sempre falar com Deus em uma oração. Senhor, oh meu Senhor, eu preciso muito do seu perdão, pois não sei que caminho seguir. Por favor, ilumina a saída para que eu possa te seguir. Hoje eu sei que muitas vezes errei, mas sei também que o maior dos erros o Senhor pode perdoar. E é difícil seguir o caminho com estas lembranças. Por favor, elimine esse peso nos ombros e esta dor que me acompanha. Ó meu Senhor, ouça minha oração e me ajude a desatar esse nó em minhas pernas. Este é o preço que eu pago pelos meus erros, mas eu peço, me cubra com a sua luz, seu coração, e me faz respirar a sua paz, e me faz respirar a sua paz, e me faz respirar a sua paz. Ó meu Senhor, ouça minha oração e me ajude a desatar esse nó em minhas pernas. Este é o preço que eu pago pelos meus erros, mas eu peço, me cubra com sua luz, seu coração, e me faz respirar a sua paz, e me faz respirar a sua paz, e me faz respirar a sua paz. Na sua ida, o meu coração ficou em silêncio. Já chorei, já sofri em silêncio, me escondi pra ninguém perceber. Já cantei
já sofri, me enganei, me iludi pra fingir que esqueci você. Naveguei pelo mar da loucura, me perdi dentro da multidão. E andei por aí sem saber onde ir. Aprendi o que é solidão. Um dia alguém me encontrou e me quis e falou de um amor puro, sincero e feliz. Você diz que me quer novamente, mas sou eu que não te quero mais. Meu amor por você já foi sonho e paixão. Hoje é só uma recordação. Hoje é só uma recordação. Meus amigos, infelizmente nessa última sexta-feira nós perdemos um grande amigo, um grande compositor, Gervásio Horta, que já tem a sua história gravada na música popular brasileira. E algum tempo atrás nós fizemos uma entrevista maravilhosa com ele e a gente gostaria de reeditar esta entrevista em homenagem a esse grande amigo, a este grande compositor, Gervásio Horta. Vamos lá? Olá, meu amigo Gervásio Horta. É um prazer contar aqui com a sua presença no Antônio Baiense Show. Ok, Baiense, nós estamos aqui à sua disposição, nessa pequena casa do bairro do Prado. Ok? Nós estamos à sua disposição. Pode fazer as perguntas que as respostas já estão prontas. Gervásio, conta um pouquinho da sua história, seu início de carreira. Baiense, é uma coisa, um fato gozado o seguinte. A greve dos bancários, houve uma greve dos bancários que parou o país todo. E os bancários, eles fizeram uma coisa muito esperta, eles colocaram nas portas dos bancos as bancárias, porque o pau naquela época comia, né? Então eles botando as moças. E um amigo meu me pediu, numa reunião que teve no Teatro Francisco Nunes, ele me deu uma sugestão, fala um jingle, uma música para o bancário. E eles reivindicavam R$7.000 de aumento. E os banqueiros ofereciam 3, 4, mas não chegava no 7. Aí eu fiz uma brincadeira e um amigo meu, José Nunes, me acompanhou no violão e eu fui numa reunião dos bancários no Francisco Nunes, lotado.
O teatro estava lotado. Aí eu cantei lá o jingle que eu tinha feito. É 7, não é 4, não é 3. Deixa a conversa de dizer que é 5 ou 6. Banqueiro, abre o cofre um pouquinho para auxiliar o seu filhinho. Eu quero pouco do muito que você tem. É 7, o aumento que convém. Mas isso virou uma coqueluche. Não tinha xerox nessa época, era mimeógrafo. O sindicato dos bancários era ali na rua Tamoios, com o Paraná, ainda é. E eles imprimiram milhares de letras e mandaram essas letras e gravaram em fita cassete eu cantando com o violão do Nunes. Essa música foi tocada nas portas de todos os bancos do Brasil, cantada. As moças cantavam, é 7. Bom, aí eu fui para o Rio, porque eu sempre estava no Rio, e comentei isso lá, e alguém falou, não, peraí, na porta da Rádio Nacional, que eu não saía dali da Praça Mauá, um amigo meu que tinha, um crioulo, que tinha apelido de acetato, porque você cantava uma música para ele e ele gravava. O acetato é aquele disco, antes de fazer o disco, né? É um crioulo alto, ele falou comigo, eu vou te levar lá no Altamiro. Eu nem sabia quem era Altamiro. Aí fomos andando na Avenida Rio Branco, ele entrou numa loja, era o Altamiro Carrilho, diretor artístico da Copacabana Discos. Aí mostrou comigo e falou comigo, esse é um amigo meu mineiro, esse mineiro é lá de Belo Horizonte, ele fez a música da greve dos bancários. O Altamiro falou, o quê? Aquela que estavam cantando na porta de todo lugar. Aí falei, eu cantei para ele, aí ele falou, mas nós vamos gravar isso. Mas como nós vamos fazer? Eu falei com ele assim, maestro, se quiser eu mudo a letra, eu boto 7 amores. Ele falou, você tem essa capacidade? Eu falei, eu vou lá no hotel, faço amanhã, eu trago aqui. Aí fui no hotel, mudei para 7 amores. Quando chegou lá, ele estava lá com ele, nesse segundo dia, o Léo Vilar. O Léo Vilar era o crooner do Anjo do Inferno, aquele conjunto que foi para os Estados Unidos acompanhar a nossa estrela, né? Então ele falou, Léo, você vai gravar isso, nós vamos botar isso no disco de carnaval nosso. Ele falou, tá bom. Aí eu passei pro Léo e adaptei. É 7, não é 4, não é 3. São 7 amores que eu quero de uma vez. Eu hoje estou entregue aos carinhos de velhas Balzacs e brotinhos. São 7 amores, 7 beijos de você, do 7, mais ou menos assim, dos 7 amores, cada um de uma vez. Essa música tocou, viu, Baense, no Brasil todo. E aí veio o negócio do editor, eu era virgem, ainda tinha cabaço. Aí o cara falou assim, não, tem que assinar aqui da edição. Eu nem sabia o que era edição. Aí veio lá uma editora Mangione. Aí eu assinei na editora Mangione, vim pra cá, a música fez sucesso. Eu continuei nos meus botecos aqui. Aí esse pessoal lá me ligando. Uma ligação antigamente você tinha que aprazar. Não era como hoje você liga por Rio agora. Você tinha que aprazar para 6 da tarde. Aí caía a ligação. Era dificílimo o serviço de interurbano. Eles conseguiram falar comigo, porque lá em casa tinha telefone, que era do meu pai, na rua, no bairro Funcionário, Paraíba. O cara, você tem que ir, rapaz. Tem um dinheiro bom para você, mas dinheiro como? Na editora tem dinheiro para você. Eu falei, eu vou aí, semana que vem eu tô aí. Mas você fica com o meu endereço, antes você me procura, que ele queria uma grana. Eu tinha essas amizades, né? Aí eu desci para o Rio, antes eu fui procurar o Acetato e o Carlos Marques. E aqueles abraços, aquela coisa, vamos na editora. Baessa, eu caí para trás. Com o dinheiro que eu tinha na editora, eu comprei um Fusquinha Zero. Dá ideia, né? E eles me pediram, eu dei 1.000 para era cruzeiros, né? Eu dei dinheiro para o Acetato, dei dinheiro, nós fazíamos as farras. Falei, gente, esse negócio de compositor é bom demais, né? Aí eu entrei na música, né? Porque o dinheiro que eu ganhei, porque a música foi tocada no Brasil todo e veio... E eu não entendia nada disso, né? A partir daí, então, depois eu vim para cá, era já da turma aí do Rômulo Paes, que era a grande figura do nosso rádio. Aí fiz com ele Rua da Bahia, né? Que foi um sucesso, mas foi um sucesso regional, né? Ê Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Mas isso é um sucesso regional, né? Mas eu gravei com a Marley. Para te dar uma ideia, aí eu fui para São Paulo, porque nós gravávamos no Rio. Mas houve uma modificação, a capital artística do país era o Rio.
Mas depois, as televisões e os jornais principais, eles foram para São Paulo. Com a mudança da capital para Brasília, São Paulo é que passou a ser a capital. Vocês sabem disso. As televisões eram lá, aqueles programas Jovem Guarda, tudo era em São Paulo. Eu fui para São Paulo, conheci uma turma muito boa, conheci a gauchinha Elis Regina, pequenininha, cantava bolero. Ela fez um disco, eu tinha um dedicatório, me roubaram. Ela imitava, eles queriam que ela cantasse em cima da Núbia Lafayette. Eu tinha esse disco aqui, mas depois perdi. Então eu conheci esse pessoal todo de lá e gravei com a rainha do Teatro Rebolado de São Paulo, a Marli Marley, um corpo maravilhoso e tudo, né? E ela fazia um show, a apresentação dela era no Teatro Natal. E eu gravei com ela Joãozinho Cabeçudo. E o rapaz gostou lá do teatro Rebolado e fez a peça Joãozinho Cabeçudo. Então ali na praça, naquela praça principal lá de São Paulo, tinha o Teatro Natal e um cartaz na porta. Joãozinho Cabeçudo, de Gervásio Horta. Eu olhava aquele de noite e não acreditava. Falei, gente, eu vim de Teófilo Otoni do Mato, eu já estou na capital de São Paulo. Joãozinho Cabeçudo. E era assim, o teatro Rebolado, o Teatro de Natal, não era uma peça. No final vinha a Marli, toda desenhada, naquela época, você sabe, era a época de muita roupa, ela vinha embaixo assim, tinha uma orquestra, e ela entrava. Quando ela entrava, a orquestra embaixo, um conjunto, né, de sopro, ela entrava, Joãozinho Cabeçudo, foi apanhado tirando cola. Que garoto orelhudo, levou bomba na escola. Ele tem cabeça grande, mas não tem capacidade. Aí isso é um sucesso, né? Aí eu entrei para São Paulo. Aí eu comecei a gravei uma outra marcha de muito sucesso, o Gago. O banquete estava animado, toda dona gravava uma. Todo mundo comeu, bebeu, passaram a palavra ao Gago. Vejam só o que foi que aconteceu, que cantei. Aí gravei uma música mais romântica com Vitor Gonçalves, um grande cantor. Aqui no Brasil tem isso, tem cantores maravilhosos que vão embora. Morena dos olhos verdes, és linda mulher também. Eu gravei, aí eu fui gravando, e conheci as duplas sertanejas. Não eram caipiras, sertanejas. Aí eu gravei Zico, Liu e Léo, Silveira e Silveirinha, porque eu mudava de estilo, né? E gravei, aí fui pro Rio e gravei samba, gravei com Risadinha, que a Risadinha tinha feito um sucesso enorme no carnaval. Se eu errei, foi sem querer, jamais pensei. Eu fiquei amigo dele, aí eu gravei com ele. Se você não quer briga, não se mete comigo, lelê. Se você não quer briga, não se mete comigo, lelê. Sou campeão de luta livre, meu amigo. Sou capoeira faixa preta. Que perigo! Na porta da Rádio Nacional, na Praça Mauá, ele é muito risonho, né? Ô, risada! Se você não quer briga. E ele cantando e eu cantando no meio dele. Então isso é uma coisa maravilhosa, a vida. Quando, eu não sei se você vai fazer alguma pergunta sobre jingles, porque aí eu passei e comecei a gravar, que naquela época tinham dois tipos de música, importante explicar. Tinha os compositores de meio de ano e os compositores de carnaval. E mais atrás tinha os compositores juninos, que faziam músicas de São João. Hoje não existe mais isso. Então tinha os compositores só para o carnaval. Naturalmente você pergunta por quê? Porque o direito autoral do carnaval era separado, era execução. Você é diretor de um clube, você pagava o direito autoral do ano todo, dessas horas dançantes que você faz. Quando chegava o carnaval, uma outra taxa, e uma taxa muito alta. Então o direito autoral do carnaval era muito grande. Uma música que fizesse sucesso no Brasil todo, ela dava, não vou falar porque o dinheiro mudou muito, mas dava muito dinheiro. Por isso
é que o samba enredo e a música de carnaval tem muitos autores, porque um faz a música e depois vem os bicões. Aí tem samba enredo, tem 5 autores, né? Por quê? Para dividir a grana, porque é naquela época do estouro dos sambas enredo, explode coração na maior. Isso tocou no Brasil, isso deu uma nota. Aí eles dividiam o direito autoral, dava aí 100 mil, 150, isso para os nossos amigos, os meus irmãos lá das escolas de samba. Eu fiz muita amizade também nessa escola de samba, Antônio Baez. É uma coisa, eu gosto de situar as coisas importantes. Morando em Belo Horizonte, quem gravou samba no Rio de Janeiro, morando em Belo Horizonte, eu vou usar a palavra mais feia do dicionário, foi Rômulo Paz e Gervásio Horta. Porque o Serginho BH, que era Serginho do Cavaco, gravou, mas ele mudou-se para o Rio. Tanto que ele fez um disco lá e mudaram o nome dele, passou Serginho BH. O Toninho também, Toninho Gerais, que era Toninho do Cavaco, compositor fabuloso, um amigo ótimo. O Toninho ficou morando no Rio. Morando em Belo Horizonte, quem gravou samba no Rio com sambistas foi Rômulo Paz e Gervásio Horta. Eu gravei com Risadinha, eu gravei com Zilda do Zé, eu gravei com Silvinho da Portela, eu gravei com Jorginho do Império. Isso é a nata do samba. Porque eu peguei muita amizade com as pessoas, porque eles não acreditam e não estão errados, não. Eu hoje, eu faço questão de dizer isso, hoje eu praticamente sou sambista, mas naquela época eu era boleirista. Eu gravei bolero muito, com o Valdir Soriano, com a turma toda. Bolero eu gravei assim, Orlando Dias, a turma toda. Então eu fiquei com essa marca de bolero. O pessoal, eu cantava assim, o samba país abaixava a cabeça, falava, não. E aqueles boleros que você faz, hein, mineiro? Eles não gostavam. Aí eu fui forçar mesmo. Aí eu gravei, né? Eu gravei samba morando em Belo Horizonte, porque eu moro aqui. Eu gravei samba no Rio, é quase que impossível, mas consegui. Até no livro do Jorge Fernando tem uma entrevista dele, um bate-papo dele com o Vanderly, que é um ótimo sambista, Vanderly. O Jorge Fernando pergunta, escuta, por que você não gravou mais samba, Vanderly? Ele falou, porque o Rio de Janeiro não aceita. Eles querem as minhas músicas pop. Eles querem pop, eles querem romântico. Porque eles não aceitam, eles acham que nós aqui não fazemos samba. É gozado, né? O seu trabalho como criação de jingle aqui em Belo Horizonte foi muito promissor. Diz para nós qual foi o jingle que você criou assim de maior sucesso. Aí, Bahia, assim, a parte de jingle eu já falei, porque eu comecei em música fazendo um jingle, que é o jingle da greve, é um jingle, né? É uma música de greve de bancário, mas vamos considerar um jingle. O Lamartine Babo, o Lamartine, o Chico Anísio, eles saíam do Rio porque não tinha o link. A televisão Itacolomi era de Belo Horizonte, a TV Tupi do Rio. Eles saíam do Rio e faziam os programas aqui, na sexta, sábado. E o Lamartine Babo tinha um programa aqui, que ele começava daquele jeitinho dele, né? O teu cabelo não nega, mulata. Então, aqueles amigos meus, o Maestro Macalé, eles mandaram me chamar na Itacolomi, porque o Lamartine ia me entrevistar. Aí eu cheguei lá e ensaiei essa música com o Lamartine, com o Maestro Maclerevs, que tinha um piano na TV Itacolomi, 24º andar do edifício Acaiaca. Eu cheguei lá e ele me apresentou assim, gente, eles falaram muito que eu não deveria mexer com greve de bancário, não, porque isso é coisa de comunismo e coisa e tal, mas eu pensei bem, os banqueiros são 20, os bancários são 20 mil, eu estou com os bancários e vou trazer aqui um rapaz que é da greve, ele falou que eu era da greve, mas eu não era, que é da greve, que fez a música, eu cantei essa música no programa dele. Aí praticamente eu comecei. A partir daí veio a eleição do Tancredo e Magalhães. É interessante,
porque nós frequentávamos o Mocó da Yaya, ali na Rua Religiosa. O Mocó da Yaya era o ponto nosso, né? O sinal chamava Baravaí, mas era conhecido como Mocó da Yaya, o Silveira. E o Rômulo Paes, que era dono da cidade, era o compositor, tinha programa de rádio e tudo, ele ficava sempre de terno, muito mitidão naquela época, né? E ele ficava com a turma dele, com aquele advogado, uma ótima figura, o Aníbal Fernandes, com o maior cantor de Belo Horizonte de todos os tempos, Flávio de Alencar, e as cantoras tudo ficavam lá. E tinha um conjunto que chamava Caídos do Céu, que o Romo chamava de Despencados do Inferno, mas era muito bom, um conjunto muito bom. Aqui em Belo Horizonte tinham bons conjuntos, inclusive saiu daqui do São Rafael, da Escola de Cegos, os Titulares do Ritmo, um dos maiores conjuntos vocais do Brasil. E eles ficavam numa mesa cantando por ali, e eu ficava numa outra mesa, porque nessa época eu trabalhava em jornal, eu ficava com os meus amigos, Álvaro Alvim, filho do Foca, sentado assim. E nisso aí eu peguei amizade com eles, e comecei a fazer música ali com eles e tudo, com o Rômulo, no Mocó da Yaya e tudo. E veio a eleição para governador de Minas. A eleição era Tancredo. Tancredo era o secretário das Finanças, hoje é Fazenda, mas naquela época chamava Secretaria das Finanças, ele era o secretário do PSD. E o nosso candidato era o Magalhães Pinto. E eu era mais ligado ao DN, Landinho Vaz, João Bosco, a turma toda antiga, Oswaldo Pedro Sete, eu era muito amigo dele e eu estava participando da campanha. E eu fiz uns jingles para a campanha do Magalhães Pinto. E a campanha nossa, orientada, os orientadores eram Oswaldo Pedro Sete, Paulo Campos Guimarães, principalmente o Zé Aparecido de Oliveira, meu grande amigo. O Zé Aparecido, eles bolaram uma coisa muito boa. O Magalhães não ganhava essa eleição aqui do Tancredo. O Tancredo era absoluto, era aquela coisa de lavagem. Mas eles foram muito espertos, casaram a candidatura do Magalhães com Jânio. E Jânio Quadros era uma avalanche no Brasil. Então eu peguei, eles me pediram e tudo, aí eu fiz os jingles e lancei um slogan que foi a que dominou a campanha, né? Que era, eu fiz, dizem que Jânio vem aí, que era o slogan do Jânio. Jânio vem aí, a vassoura, né? Dizem que Jânio vem aí, deixa ele vir, com Magalhães que está aqui, deixa ele vir, eu espero ver no futuro o presente que sonhei, o meu voto está seguro, com Jânio Magalhães, eu marcharei, Jânio vem, Magalhães também, Jânio vem, Magalhães, aí esse slogan, Jânio vem, mas tomou conta, aí eu tomei conta da campanha, embora eu era um nada, que tinha as agências de publicidade, a JMM, eu fui para o Rio, aí Baense. O doutor Magalhães me mandou para o Rio, fiquei lá, aí eu conheci uma figura notável, Medeiros, JMM, João Joaquim Medeiros, era dono de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, a agência do Banco Nacional. Aí eu saía com ele dali e tal, e comecei a fazer jingle. Quando eu conheci o Miguel Gustavo, que o Miguel Gustavo era muito amigo dele. Eles frequentavam ali na rua do México um bar, uma mercearia, Par delas. Na frente era a mercearia, no fundo era um bar com as toalhas brancas. O que eles bebiam de uísque lá eu nunca vi na minha vida, porque o garçom baense, ele não trazia aquele copinho para dosar o uísque, não. Ele vinha com 1 litro e pegava aqueles copos grandes e fazia assim, ó. Então, é um uísque nacional que eu não esqueço. Odiate, chama também desse aí. Odiate é uma marca nacional. Mas eles bebiam quantidade e lá frequentava essa turma toda. O Miguel Gustavo, e tinha uns conterrâneos meus, então. E eles punham no meu copo, assim, nos primeiros dias, com muito cuidado, né? Eu magrinho, né, novo. Assim, esse cara vai ficar bêbado aí, mas eu já bebia mais do que eles, porque eu sou de Teoflotone, né? E eu bebia cachaça, que eu adoro. Então, aí eu fiquei amigo deles ali. O Miguel Gustavo um dia chegou para mim, eu estava na mesa dele,
e falei com ele, olha, eu gravei esse jingle, ele falou comigo assim, esse jingle é seu? Ele olhou para mim assim, ele é muito calmo, aí visto sempre de terra, ele olhou e falou assim, nossa senhora, dizem que Jânio vem aí, deixa ele vir, o Magalhães que está aqui. Ele falou, nossa senhora, eu falei com o doutor Magalhães que isso é um achado dele. Aí ele começou, porque o jingle político antigamente, você gravava e punha nas rádios pago, você pagava. Então, tinha muito dinheiro, a campanha nossa, eles iam na Rádio Tatiaia, Rádio Confidência, eles botavam, vocês vão tocar 50 vezes por dia. Então, a campanha do Magalhães foi uma maravilha. Ela foi uma campanha feita pela música. Porque toda hora saía um jingle novo. A gente via, e a gente tinha os pesquisadores, que o que estava atrapalhando a candidatura do Tancredo é porque ele era secretário das finanças, que cobra imposto. E todo mundo falava, ele só vem aqui para cobrar imposto a gente, eu pimba nisso. Aí eu fiz, né? Trabalhei o ano inteiro, aumentei a produção, o imposto levou tudo, lá se foi o meu feijão. Estou gravado pelo Trilha que tal. Mas não há de ser nada não, 3 de outubro vai chegar, Magalhães vai governar, acabar a exploração, mas não basta reclamar, precisamos é votar, para ver progresso eu peço o Magalhães governador. Então nós aí fomos dali, aí eles me botaram na campanha, eu viajava com o Jânio naquele C3 batendo, e viajava daí, então aí eu fiz, na campanha do Magalhães, eu fiz uns 8, já que a campanha dele foi musicada. A partir daí eu peguei o Miguel me levou para o Rio e falou comigo, olha, eu preciso que você me ajude, que eu não estou dando conta de tanto jingle que me pedem. Porque ele fazia jingle comercial, foi o maior do Brasil. Ele é autor daquela música, as pessoas não sabem. 50 milhões em ação, avante Brasil, salve a seleção, o Campeonato do México. E fez pro Jânio, e aí ele me dava um papel, me botou no Hotel Glória, que é o segundo melhor hotel do Rio naquela época. Eu nunca esperava isso, eu nem sapato para entrar no Glória tinha direito. Eu tive que comprar, né? Porque as roupas eu nem falo, né? Aí eu ficava no apartamento do Glória. Os cantores tudo atrás de mim, puxando meu saco para gravar com eles. Aí ele falou comigo que você tem que fazer isso. Quando foi um dia, eu vou falar essa palavra que é tão feia, né? Aí ele falou comigo assim, olha, nós temos que fazer um jingle, viu, Gervásio? Nós temos que fazer um jingle para o Espírito Santo. O candidato chama Francisco Aguiar, mas não vale nada isso, ele é conhecido lá como Chiquinho. Aí eu fui lá para o hotel, bolei e falei, já fiz o jingle. Aí eu falei com ele, eu chamava ele de Seu Miguel, sabe o que eu respeito ele. Ele falou assim, eu falei assim, Seu Miguel, eu posso gravar esse jingle com coro infantil? Ele olhou para mim assim, muitos uísque na mesa, né? Ele falou, você pode fazer o que você quiser, porque você é mais doido do que eu. Aí eu fui no Otamiro Carrilho, ele chamou o palhaço Carequinha com o coral infantil. E nós gravamos isso. Chiquinho entrou no páreo, acabou com a história, com os votos do... Ele cantando, né? Chiquinho entrou no páreo, acabou com a história, com os votos do interior e com os votos de vitória. Aí os meninos, pode ficar bonzinho, que meu voto é do Chiquinho. Pode ficar, mas isso aí foi uma coqueluche. Miguel Matias, senhor, na mesa. Você é doido, mas ficou, e mandamos para o Espírito Santo. Aí eu morava aqui com meus pais, né, lá na Rua Paraíba. Aí quando um dia eu recebo um telefonema de uma moça, ele foi eleito governador. Aí ela falou assim, aqui é fulana, eu sou secretária do governador. Eu falei, perfeito. Aí, achando que era Totti, pensei que fosse Totti. Aí ele falou assim, o doutor Francisco vai falar com o senhor. Aí eu falei, governador, tudo bem? Ele falou, tudo bom. Olha, eu custei muito para achar seu nome, achar seu endereço. Você me deu a vitória aqui. O que você quer aqui do Espírito Santo? Aí eu falei,
não quero nada, não. O que o senhor quer? Fala o que o senhor quer que eu te dou. Aí eu falei, não, eu quero que o senhor faça uma boa administração e tal. Mas ele ficou assim, empolgado, sabe? Aí eu fui fazendo mais jingle, eu fiz jingle para todo mundo. Depois eu fui para uma empresa, acho que é Norte, estou me esquecendo, chama Norte Magnético, lá em São Paulo. Era uma produtora de jingles, eles me contrataram. Eu fiz, nessa campanha de 1962 por aí, só nesse negócio lá em São Paulo eu fiz mais de 50 jingles políticos. Agora, Baiense, Antônio Baiense, eles pagam, uma coisa muito boa, eles não pagam em cheque, não é dinheiro vivo. Enrola no jornal, e você sai do jornal e vai para o hotel e canta e joga na cama e conta. Eu ganhei, eu nem posso falar quanto que eu ganhei, porque eu nem sabia de nada. Você tem assim um estilo musical assim que te atrai mais quando você vai compor uma música? Ou você consegue compor todos os gêneros musicais? Bom, Antônio, é o seguinte, a minha origem musical, digamos assim, é de publicitário, porque na realidade eu sou um publicitário, né? Que hoje vou arrumar essa palavra aí, marqueteiro. Então, eu faço qualquer gênero. Se você me pedir uma música para o Roberto Carlos, eu vou cantar para você aqui agora. Aí você fala, eu quero uma música para o Zeca Pagodinho, com uma exceção. Isso é devido à minha origem de Teoflotone, eu sou baianeiro, eu não entendo nada, não sei nada e não opino nada sobre rock. Porque realmente rock eu não sei, esse ritmo não entra em mim. Admiro, deixo os roqueiros fazerem os seus rocks. Aí eu gravei muito bolero. Eu gravei bolero para essa turma toda de sucesso. Não gravei muito porque eu fazia pouca música. Mas aí depois disso eu fiz um apanhado da minha vida e passei a ser sambista. Agora é o seguinte, se você me pede uma música, certamente eu farei um samba. Porque eu estou com isso na cabeça. E eu acho que todo compositor brasileiro deve fazer samba. Gervásio, com o funk e o sertanejo universitário assim, dominando todas as rádios no Brasil, não existe mais espaço para música popular de qualidade, né? O que você acha? Você acha que acabou a música popular brasileira? Bem, essa pergunta, eu sinto dificuldade e sinto facilidade. Você só consegue classificar uma coisa depois que o tempo passa. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu não esperava nunca que a música de carnaval fosse acabar. Acabou. Aquelas marchinhas, que chamam marchinha hoje, nós chamamos de marcha. Os sambas de carnaval e tudo. Os sambas de carnaval, música de carnaval, começava a ser tocada à meia-noite na passagem do ano. Ele tinha aquele chavão musical, aquele bordão, não é isso que até adaptaram para o comercial. Guará, 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 melhor refrigerante, não é? Então ali eles faziam isso, eles tocavam música de mediana, aquela música para dançar, bolero. Quando essa hora vinha o conjunto carnavalesco, aí começava, né? O teu cabelo não nega mulata. Ali começava o carnaval. E até quarta-feira de cinza. A influência da religião católica, da nossa religião católica, era muito brava. A partir de quarta-feira de cinza, entra a Semana Santa. Aí não tinha baile em lugar nenhum, não tocava música em lugar nenhum. Era o silêncio no país. Bom, eu nunca imaginei, porque eu fui compositor carnavalesco, que o carnaval fosse acabar. Eu imaginava que as músicas de São João e as festas juninas fossem acabar. Não acabaram. Passa nos colégios hoje, espontaneamente, é quadrilha, é o pessoal, quer dizer, no norte não se fala, né? Quer dizer, o São João, que é uma manifestação cultural do interior, das fazendas, do rural, ficou. E o carnaval hoje, porque é isso que fazem em Belo Horizonte, um povão na rua e tudo, mas muita gente aqui, baianas osadas, 300 mil pessoas, 500, mas não tem nada, não tem uma música, não tem, quer dizer, eu estou falando em termos culturais.
que a manifestação até eu apoio, de botar o pessoal na rua. Porque nós atravessamos uma fase que temos que enxergar. Nós estamos na geração internet. Então o pessoal, quando chega sem carnaval, eles têm necessidade de ir para a rua, de conversar. Porque a internet cortou a língua das pessoas. Ninguém conversa mais. E agora o diabo lançou um tal de WhatsApp. Então ninguém conversa mais. Você manda um WhatsApp. Então não telefona para conversar. E o pessoal sente falta, porque o homem é um ser gregário. O homem gosta de ficar junto. Então quando vem carnaval, vai tudo para a rua e faz isso. Mas não é o carnaval antigo. O carnaval antigo tinha beleza, tinha música, o pessoal cantando, tinha cultura. As escolas de samba tinham cultura, mas isso acabou. As escolas de samba no Rio, por exemplo, em São Paulo, elas estão ali, mas chegando no final. E o São João voltou. Então a pergunta que você faz, a música de hoje, é muito difícil a gente falar hoje. Aí a gente vê o sertanejo universitário e tudo. A gente precisa dar um tempo, uns 20 anos, 30 anos, para a gente falar o que é a música de hoje. Porque dentro dela, como nós estamos, eu não sei dizer nada. Meu amigo Gervásio Horta, muito obrigado pela sua participação aqui no Antônio Baiense Show. Vou gravar uma música sua, hein, em breve. O Baiense, então, eu faço uma exigência. No próximo programa, você vai cantar uma música de Gervásio Horta. Será que eu, tentando, consigo deixar de ser o seu amor, passar a ser, deixar de ser somente amigo? Será que eu, no seu estilo? Eu quero ouvir no próximo programa, hein? E agora, eu quero mostrar algumas cenas do meu show, né? Vamos lá? Vem, pode chegar. Eu quero, hoje eu quero dançar. A AIM Produções Artísticas apresenta Você vai adorar. A festa está só começando. Antônio Baiense Show. Vai adorar. Vem, pode chegar. Com um repertório variado de belas canções. Você vai se divertir e dançar muito, com alegria e descontração. Reserve já a sua data pelo fone WhatsApp 31 99854 7912. Vai adorar. E deixa a música falar por você. E lembrem-se, Antônio Baiense, Antônio Baiense, Antônio Baiense. O nosso show dançante, Vem Dançar Comigo Vem, é isto aí e muito mais. Muita alegria, muita descontração e muita música boa. Vem dançar comigo, vem! Falar por você. Libera o coração e deixa a alegria viver. Já está claro, para mim e para você, o nosso amor não tem volta. Se toda vez que você encontrar outro alguém e do passado então recordar, não deixando o amor renascer, entenda que todos nós temos chance de amar outra vez.
Se as lembranças ficarão entre a água e o fogo, procure o caminho da verdade. Os passos tão certos do amor, a gente só acerta na vida se errar uma vez. Errar é humano, eu sei. Viver bem, nossa grande missão. Nosso caso foi bom, foi maior, mas enquanto durou, se você acredita que entre nós existe uma chance pra voltar, esqueça, o sonho acabou, nosso amor não tem volta. Meus amigos e amigas, chegamos ao final de mais um Antônio Baense Show. Mas todo dia 27 de cada mês estaremos de volta. Um beijo para vocês e até lá. A AIM Produções Artísticas apresentou Antônio Baense Show.